beleza? Hoje eu vim falar sobre um assunto que vieram conversar comigo, né? Que foi sobre o trabalho de parto, como foi meu trabalho de parto. Eu ainda estou grávida do Francesco de Emanuel, né, pessoal? Então eu vou falar sobre o parto que eu conheço, que é o parto do meu filho mais velho, o Pedro Henrique. Então, gente, assim, ó, falando sobre parto, né? Vocês conhecem as posições que um bebê pode estar na barriga de uma mãe? E o Pedro Henrique decidiu que ele não queria ser cefálico, ou seja, ele não queria estar na posição de nascer com um parto normal. Ele decidiu ficar sentado. E só que o sentado dele ainda era realmente um pouco diferente. O sentado dele era pélvico, né? Só que nu. Então, para vocês tentarem imaginar, a cabeça do Pedro Henrique estava aqui nessa costela e os pés do Pedro Henrique estavam neste outro lado. E a bundinha dele que ficava no canal do parto. Então era esta posição que ele nasceu. O Pedro Henrique, ele não mudou muito de posição quase que em nenhum momento dentro dos 9 meses de gestação. Então quando ele nasceu, gente, assim, como é que eu vou explicar? Uma coisa muito louca. Ele nasceu com as pernas pra cima e demorou um mês, eu acho, pra voltar até as perninhas pra baixo. A gente até pensou que ia ter que fazer fisioterapia, viu? Porque realmente a coisa tava complicada, porque ele ficou com aquelas perninhas pra cima e as mãozinhas sempre fechadinhas, também pra cima, porque ele ficava com a mãozinha assim, né, atrás da orelha, dentro da barriga, e ele ficou com essa posição, então, toda a gestação. Então imagina, ele saiu da barriga sem saber outra forma de ficar, né? Então pra ele, principalmente, ficar de barriguinha pra cima, era um martírio, coitadinho. E a gente acabava então botando ele em saquinhos e coisas assim pra ajudar ele, saquinhos aqueles de botar o nenê, né? Pra ajudar ele a baixar as perninhas deles. Eu vou tentar deixar uma foto pra vocês terem uma ideia de como o Pedro Henrique nasceu. E o meu parto, devido a isso, foi um parto cesáreo, porque ele não tinha como nascer por vias normais, né? Tentamos de tudo, mas como ele era um bebê grande, ele não virava. E não tinha possibilidade de virar, porque, como eu disse, ele passou o tempo todo na mesma posição. Então o Pedrinho teve este tipo de parto pélvico, né? Cesariano, devido a ele estar numa posição pélvica. Mas ele nasceu super bem, saudável, 3,615 kg e 49 centímetros. Incrível, assim, ele foi uma criança que não deu trabalho nenhum em relação a qualquer tipo de alergia, síndrome, doença, qualquer coisa. Não, ele só era pélvico, né? Então ele ficou com aquela situação ali alguns dias. A cesariana foi um momento da minha vida que me trouxe, assim, um pouco de paz, né? Mas também algumas dores. Porque primeiro que eu queria que o parto fosse normal, daí eu já tive que trabalhar na minha mente a questão de que eu iria ter um parto cesáreo, né? E uma outra questão, né, depois de ter que trabalhar isso dentro da minha mente, foi que eu fiz a peridural, né, a anestesia peridural, tudo. Ela durou bastante tempo, mas assim, ó, eles no hospital, eles não têm essa questão de tu ficar ali deitada esperando passar a dor. Não, tu tem que seguir a vida porque tu tem um filho e tu tem que cuidar do filho, né? Independente de tu estar com a cirurgia feita ali ou não, entendeu? E eu ainda tive uma outra questão muito séria, além de, claro, gente, quando a gente ganha o nenê, todo o líquido que a gente estava retendo ali no nosso organismo vai pra extremidade, então ele vai pro pé. O pé fica que nem um pão de forma. Então tu já tem dificuldade porque chinelo não cabe, sandália não cabe, tênis não cabe, nada cabe, cadê louco, né? Mas tu vai vivendo. Isso aí fica ali uns 15 dias mais ou menos. Mas o pior, no meu ponto de vista, foi que eu não conseguia fazer xixi. Não conseguia fazer xixi.
Gente, tem gente que sofre de prisão de ventre, tem gente que sofre de N coisas no trato digestivo, urinário, intestinal, tudo mais. Mas assim, ó, ficar sem fazer xixi é enlouquecedor. Tua mente fica dizendo assim, ó, tô com a bexiga cheia, faz xixi, bota pra fora. Tu senta ali e não sai nada, zero. E aí tu fica desesperada e a tua mente ali enviando aquela mensagem, tu tem que botar pra fora, tu tem que fazer xixi e as coisas não acontecem. E tu fica naquele vaso ali sentado esperando fazer xixi 250 mil anos e as coisas não acontecem. Aí, o que aconteceu? Tive que fazer a chamada sonda de alívio. Gente, eu vou dizer pra vocês, a dor na minha bexiga, que eu nem, assim ó, em relação à sonda, a gente até nem sente, porque a gente já tá com tanta dor que a gente só fica muito desesperado mesmo, é pra botar aquilo dali pra fora. E ali saíram 800 ml de xixi. Foram 6 horas de desespero pra poder botar esse xixi pra fora. Mas depois, graças a Deus, deu tudo certo e eu voltei a ter meu trato urinário ali saudável e perfeito, graças a Deus. Então, isso aconteceu comigo, sabe? Não sei se acontece com todas as pessoas que passam pelo parto cesariano, mas aconteceu comigo. Agora, a gente tava até pensando, né, como o Francesco tava no canalzinho aqui pra nascer normal, né, e o Emanuel estava até então virado pra nascer normal também, era uma probabilidade bastante grande que eu viesse ter um parto normal nesse parto gemelar, nessa gestação gemelar. Só que o Emanuel resolveu ficar na transversal, ele virou de uma semana para outra e agora ele se encontra com a coluna exatamente aqui, em cima do meu estômago, a cabeça aqui, todo torto e todo fora do padrão. Então eu acredito que nós vamos ter que passar por uma cesárea de novo. Mas para quem, né, tem essa curiosidade em relação ao parto cesariano por posição pélvica, eis aqui o meu testemunho, né? O parto, realmente, todo parto vai doer, né? Mas é uma benção, porque tu tem que depois tu vai ganhar o teu nenê ali e tu vai ficar louca de parceira. Só que todos os partos eles vão ter, né, essa função. Vai doer na entrada ou vai doer na saída, né? O parto cesárea é aquele que dói na saída, que depois que tu já ganhou o nenê, tu tem que passar por toda a recuperação, todos os 15 dias aqueles, né, de recuperação e tudo mais, até tirar os pontos e tudo que for necessário, né, pra cada mãe sabe, às vezes passa por alguma infecção, alguma coisa, enfim. Eu não passei por isso, mas eu passei por essas situações que eu contei pra vocês. E além do mais, eu não tive leite, né? Então, rachou tudo e eu não tive leite, aí era dor aqui, dor ali, dor lá, dor em tudo. Mas sobre aleitamento, a gente fala em outro momento, tá bom? Gente, sigam-nos nas redes sociais, lá no Instagram, segue a gente lá no Instagram. Segue a gente, que lá tá tudo acontecendo em tempo real, lá nos stories, tá bom? E lá a gente manda informações diariamente, então é @tai_silveira_3. Esperamos vocês lá e espero também que vocês venham aí comentar como é que foram os partos de vocês, as dúvidas que vocês têm em relação ao parto, tudo que vocês quiserem, né, gente? Se quiserem deixar sugestões aí pra nós, por favor, deixe seu like também. Se quiser compartilhar esse vídeo aí com a geral, a gente fica feliz também. Beijo grande, Deus abençoe, tchau!